Bom dia, espero que você esteja bem. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vimos na última aula as figuras de linguagem e a partir da página 42 nós vamos ver algumas questões acerca das leis de autorregulamentação contra a censura na publicidade. Estamos estudando ainda a publicidade. E eu peço que você leia o texto da página 42, que vai relatar que na década de 70, final dos anos 70, começaram a levantar-se algumas tentativas de censura à publicidade, né? Que tinham como objetivo fazer com que qualquer publicidade que fosse veiculada precisasse passar por uma análise antes. E muitas vezes essas publicidades eram recortadas, eram retiradas do seu contexto. E então começou-se a pensar em leis que respeitassem essa liberdade de expressão, que não houvesse uma censura podativa, uma censura que viesse a retirar a identidade da publicidade, certo? E aí, falando sobre censura à publicidade, o livro continua trazendo uma regra gramatical, né? Na página 46, ele vai falar sobre a construção de períodos subordinativos coesos. Nós sabemos que as orações subordinadas são orações que têm uma interdependência. Enquanto as coordenadas elas não precisam uma da outra para fazer sentido, as orações subordinadas precisam uma da outra para ter sentido, porque se você tira uma oração, a outra não faz mais sentido. Por exemplo, quando eu digo espero é um verbo, é uma oração, mas espero o quê? Então, é uma oração que sem uma outra oração que complemente o seu sentido, ela não faz sentido para o leitor. Então, espero que sua reclamação seja aceita. Esse que sua reclamação seja aceita é a oração subordinada que dá sentido à primeira oração. Então, para que haja uma coesão, ou seja, uma ligação entre uma oração e outra, nós aprendemos que usamos as conjunções ou locuções conjuntivas para que elas não fiquem soltas, certo? E essas conjunções, elas são responsáveis por dar coesão ao texto. O que é a coesão? O que é um texto coeso? Um texto coeso é um texto que tem ligação, não é um texto picotado, não é um texto quebrado. Para dar essa fluidez de leitura, para que o leitor consiga acompanhar o texto de forma contínua, sem pausas, sem quebras, nós usamos elementos de coesão, são elementos de ligação, que vão ligar uma oração a outra, uma frase a outra, um período a outro, um parágrafo a outro, dando essa sensação de continuidade do texto. Então, as conjunções são elementos coesivos porque elas dão ligação às orações, fazendo com que o seu texto fique mais fluido, fique mais contínuo, fique mais simples para o leitor conseguir entender o sentido completo do texto. E aí no livro nós vamos ver que as conjunções subordinativas elas podem ser integrantes. Geralmente as orações integrantes elas são iniciadas pelo pronome que ou se, porque elas vão dar um complemento à oração principal. Então, ela completa o sentido, ela integra o sentido da oração principal. Então, quando eu digo assim, espero que sua reclamação seja aceita, o pronome que está servindo de ligação entre as duas orações, dando um complemento ao que se espera, né? Que a reclamação seja aceita. Então, ele é uma conjunção subordinativa integrante. E as orações também podem ter conjunções subordinativas adverbiais, que geralmente vão dar um sentido
de explicação. Ela serve como um adjunto adverbial. Acrescenta uma explicação, uma circunstância que vai propiciar mais informações. É um complemento com mais informações sobre o que a oração principal diz. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu me atrasei porque o trânsito estava ruim. Quando eu digo eu me atrasei, já há um entendimento do que aconteceu. Mas esse porquê, que é uma conjunção explicativa, ela vai trazer uma informação a mais. Está demonstrando que a segunda oração vai trazer uma informação a mais sobre o que foi dito. Eu me atrasei porque o trânsito estava ruim. Então, eu completo a minha informação com uma informação que não existia ainda. O porquê que eu me atrasei? Porque o trânsito estava ruim. Então, porque, ainda que, são exemplos de conjunções subordinativas adverbiais, certo? Elas fazem a coesão entre as orações, mas com um sentido específico, uma finalidade específica. A partir dessa explicação, você tentará fazer as páginas 47 e 48. Fala sobre o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Fala sobre o CONAR, que é a ONG que faz com que o Código Brasileiro de Autorregulamentação seja colocado na prática, porque o Código Brasileiro de Autorregulamentação é um documento. E sempre que a gente tem uma lei, um documento escrito, sempre há um órgão que é responsável por colocar em prática essa lei. Então, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária é uma lei, né? Que visa garantir os direitos de liberdade de expressão dos anúncios publicitários. Eles serão analisados, eles precisam ser analisados para ir a público, é claro, mas não de uma forma coercitiva, né? Que vai retirar a sua essência. E o CONAR é responsável por colocar as questões que o Código Brasileiro traz na prática, certo? Então, vai falar sobre o CONAR. Número 16 vai dar uma oração subordinada e você precisa falar se ela é adverbial ou integrante. Aos exemplos na página 46, quando começa com C, ela é específica. Quando a conjunção aparece no meio, é uma. Quando o C inicia a frase, geralmente ela é adverbial. Aqui na página 46 vai mostrar, certo? Depois ele apresenta um período simples, pedindo para transformar em um período composto. Ora, se o período simples é formado por apenas uma oração, significa que é um período que só tem um verbo. Então, como eu faço para transformar uma frase, um período simples, para um período composto? Eu preciso adequá-lo de forma a acrescentar verbos, para que se acrescente orações. Uma oração, período simples, duas ou mais, período composto. Então, você tentará no número 17 transformar esse período em um período composto. Sendo os exemplos, na letra A, ele quer que seja um período composto com relação de condição, que se para isso acontecer, isso é necessário. E no segundo, a relação de tempo, quando isso acontecer, isso acontecerá. Então, na letra A, você vai pegar essa frase, vai transformar em um período composto que dê a ideia de condição. A criação do Departamento para Controle da Publicidade exigiria a contratação de algumas centenas de funcionários. Qual é a condição que se estabelece? Que para a contratação de funcionários, para a criação do departamento, você precisa contratar funcionários. E qual a relação de tempo que acontece? Que quando esses funcionários forem contratados, será possível a criação do departamento. Então, é só você transformar essa frase em uma frase que dê condição e que dê relação de tempo. Vai precisar transformar em um período composto, ou seja, com mais de uma oração, porque esse aqui só tem uma oração. E depois você vai no número 18,
buscar identificar se as orações subordinativas têm conjunções integrantes ou adverbiais, certo? A priori você fará essa página, depois eu peço que você organize para conseguir fazer a parada complementar, porque essas páginas que eu acabei de explicar, elas foram em sala, e eu passei a parada complementar para casa, para a próxima semana, tá certo?